Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e na aula de hoje nós vamos aprender o que é frase, o que é oração e o que é período. Se você tem dúvida em relação à frase, a oração e o período, hoje você vai aprender de forma simples, prática e objetiva e você não vai mais errar isso na sua prova, tudo bem? Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, já aproveita e deixa o seu like porque a aula de hoje está bastante, mas bastante especial, recheada de dicas para você aprender o que é frase, oração e o período. Vamos começar? Vamos começar pela frase. O que é uma frase, professora? Bom, uma frase é um enunciado que possui sentido completo. Então, frase tem a ver com sentido. Digamos que eu esteja em uma sala cheia de pessoas gritando e aí eu falo assim, ó, silêncio. Silêncio, deixe-me escrever aqui para você, ó, silêncio. O que nós temos aqui? Silêncio é uma frase, porque é um enunciado de sentido completo. Eu chego a esta sala e falo silêncio, as pessoas conseguem compreender o que eu disse e existe ali um resultado. Elas vão ficar em silêncio. Portanto, a frase, ela tem sentido completo, ela precisa ter sentido completo. E é legal que você saiba o seguinte, que existem as frases nominais e as frases verbais. O que é uma frase nominal? É bem simples. A frase nominal não possui verbo. Então, uma frase ela tem sentido completo e ela não possui um verbo. Isso é um exemplo de frase nominal. É o caso aqui de silêncio. É uma frase nominal. Agora, se eu falasse assim, ó, que susto! Que susto também é uma frase nominal. Por quê? Ela tem sentido completo, por isso ela é uma frase, e ela não tem nenhum verbo, portanto, é uma frase nominal. Da mesma forma que fogo. Fogo! Quando a gente entra em algum lugar e fala fogo, as pessoas obviamente vão correr. Por quê? Elas entenderam o que você disse, elas entenderam o que eu disse. Logo, nós estamos diante também de uma frase, porque tem sentido completo. E esta frase é nominal, porque não tem verbo aqui nessa estrutura. Agora, pensa o seguinte, você está ali caminhando em um parque, aí você está um pouquinho cansado, você olha para um banquinho e tem uma plaquinha ali. Você quer se sentar naquele banco e tem uma plaquinha ali, ó, tinta fresca. O que acontece aqui? Este é um exemplo de frase. Veja, tinta fresca. Nós não temos verbo aqui, existe aqui um sentido completo, portanto é uma frase nominal. Então não esqueça, a frase nominal tem que ter sentido. Para ter frase é preciso que haja sentido completo e a frase ela pode ser classificada ou dividida em frase nominal, portanto esta frase não terá verbo, ou frase verbal. E a frase verbal, como o nome já sugere, ela possui um verbo. Então, se a frase possuir tiver um verbo, ela será classificada como frase verbal. É um exemplo de, ó, já é 12:30. Eu tenho aqui um verbo. Se tem um verbo, isto aqui é uma frase verbal. Mais um exemplo, todos respeitam as leis. Todos respeitam as leis é uma frase porque tem sentido completo e ela é uma frase verbal uma vez que existe um verbo aqui nessa estrutura. Mais um exemplo, as crianças corriam livremente no parque. As crianças corriam livremente no parque é um exemplo de frase e esta frase aqui ela é verbal porque ela apresenta um verbo. Então não esqueça, a frase tem sentido completo. É totalmente diferente da oração, que é o segundo conceito aqui, a segunda coisa que nós vamos aprender. O que é uma oração, professora? Bom, a oração é o enunciado que se organiza, preste atenção agora, ó, em torno de um verbo ou uma locução verbal. Então a oração precisa de um verbo. A frase não precisa necessariamente de um verbo, como nós vimos anteriormente, mas a oração é diferente. Ela precisa de um verbo porque ela vai se organizar em torno deste verbo. O verbo será a base da oração. Ou pode ser também uma locução verbal, tudo bem? Vamos ver um exemplo, ó. Pegou fogo na casa. Veja que aqui nós temos o verbo pegar e este enunciado, fogo na casa, ele se organiza em torno deste verbo. O verbo é a base desta oração. Portanto, aqui nós temos um exemplo de
oração. Veja que anteriormente eu falei para você que só fogo é uma frase nominal. É uma frase porque tem sentido completo e é nominal porque não tem verbo. Fogo aqui é um substantivo. Agora, pegou fogo na casa, tem fogo aqui que é o substantivo, porém, esta aqui é classificada como uma oração justamente porque existe um verbo aqui nessa estrutura, tudo bem? Veja o segundo exemplo. Quem está aí? Está é um verbo, então isto aqui, ó, quem está aí é o exemplo de oração, porque nós temos como base aqui um verbo. Então, sempre que um enunciado se organizar em torno de um verbo ou de uma locução verbal, nós teremos isso aí, oração. Vamos entender melhor o que é locução verbal agora com o terceiro exemplo. Ó. Ele vai gostar do presente. Perceba que aqui nós temos um verbo e aqui outro verbo. Aí você pode se perguntar, mas Eliane, então aqui eu tenho duas orações? Não, você não vai ter duas orações. Por quê? Aqui nós temos uma locução verbal. A locução verbal, não sei se você lembra, mas eu vou te ajudar e vou te dizer aqui de forma bem rápida o que é uma locução verbal. São dois verbos, só que esses verbos, deixe-me anotar aqui para você. Eles vão precisar de uma estrutura. Ó. Eu preciso de um verbo auxiliar, que geralmente vai ficar do lado esquerdo, e do lado direito eu tenho um verbo principal. E este verbo principal sempre estará em uma das formas nominais. Mas que formas nominais são essas, professora? Ó, o infinitivo, o particípio e o gerúndio. Isso aqui são as formas nominais. Então, deixa-me colocar aqui, ó, infinitivo, particípio e gerúndio. Então, neste exemplo aqui, ó, vai gostar. Gostar é um verbo que está no infinitivo. Ele é o verbo principal, este aqui é o verbo auxiliar. A locução verbal, ela funciona, são dois verbos normalmente, mas que vai funcionar como um verbo só. Então, se houver uma locução verbal, você estará diante de apenas uma oração. Então, o que você precisa lembrar até este momento? Que frase tem a ver com sentido e oração tem a ver com verbo. Por quê? A base da oração será sempre um verbo ou uma locução verbal. Se a oração apresentar apenas um verbo ou uma locução verbal, ela será chamada de oração absoluta, ok? Oração absoluta, memorize isto porque é importante. E uma outra coisa que eu preciso te dizer é que o número de verbos determinará o número de orações. Por exemplo, se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Se eu tenho 5 verbos, eu tenho 5 orações. Se eu tenho 100 verbos, não se assuste, eu tenho 100 orações. É sempre assim, somente lembrando e deixando claro que pode ser verbo ou locução verbal. Tanto faz. Então você já entendeu o que é uma oração. Agora nós vamos avançar para o terceiro item aqui da nossa aula, que é o período. O que é um período? O período é um enunciado formado por uma ou mais orações. Então, uma ou mais orações é um período. E esse período, é importante que você saiba, ele vai se dividir em período simples ou período composto. Então, nós temos assim, ó, período, e ele pode ser simples, daqui a pouco a gente vai entender o que é um período simples, e ele pode ser também composto. Tanto faz, pode ser simples ou composto, mas qual é a diferença entre eles? Antes disso, eu preciso dizer para você o seguinte, eu quero te dar uma dica sobre o período. Anote isto aí, porque vai te ajudar bastante a resolver as questões da sua prova. O período, a dica é a seguinte, ele sempre vai começar com uma letra maiúscula. Sempre, 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 sempre haverá uma letra maiúscula. Por exemplo, ó, aqui, enunciado formado por uma ou mais orações. Isto aqui, ó, é um período. Por que é um período? Porque começou com uma letra maiúscula aqui e vai terminar como? Eu te disse o início. Agora e o final? Ele pode terminar aqui com ponto, vou colocar aqui, ó, com ponto, pode ser com ponto de exclamação, com ponto de interrogação ou com as reticências. Tanto faz. Então você já percebeu que nesta parte aqui que eu coloquei a explicação, nós temos
um período aqui e aqui um outro período, porque começa aqui com a letra maiúscula e termina aqui, ó, neste ponto. Então, você já viu aqui como identificar os períodos em qualquer texto, não importa o tamanho do texto. O período sempre começará com uma letra maiúscula e ele terminará com o ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou com as reticências, que é o famoso 3 pontinhos. Mas agora você já sabe que o nome técnico é reticências, tudo bem? Agora, eu falei para você anteriormente que o período era dividido em período simples e período composto. Vamos entender melhor o que é o período simples? Vamos lá, ó. O período simples é aquele que apresenta apenas uma oração, um verbo, portanto, ou uma locução verbal. Então, sempre, 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 no período simples, haverá um verbo, uma locução verbal ou, se você pensar, uma oração, se você pensar na estrutura completa. Eu vou explicar isso para você melhor aqui com os nossos exemplos. Ó, havia muitos buracos na rua. Eu tenho um verbo aqui? Tenho o verbo haver aqui conjugado. Isto aqui é um verbo. Percebeu que nós temos um período? Ah, mas Eliane, por que eu tenho um período aqui? Por quê? Começou com a letra maiúscula aqui e terminou aqui, ó, com este ponto. Então, isto aqui é um período. É um período simples. Por que é um período simples? Porque apresenta apenas um verbo aqui ou uma oração. Mais um exemplo. Beberam o meu refrigerante. Temos aqui o verbo beber. Então, vou marcar aqui para você o verbo beber. Lá na sua prova, eu sugiro que você faça isso, que você vai marcando os verbos e vai analisando se tem letra maiúscula, se terminou no ponto, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou as reticências. Isso vai te ajudar bastante, essa dica aqui vai te ajudar bastante a identificar de forma mais tranquila os períodos na sua prova. Então, nós temos aqui o período que começa com a letra maiúscula e terminou aqui, ó, e terminou aqui com este ponto. Mas poderia ser, por exemplo, o ponto de interrogação aqui, ó. Beberam o meu refrigerante? Sem problema algum. Não se esqueça que esses sinais aqui é que vão encerrar todo e qualquer período. Então, o período simples vai apresentar apenas uma oração ou um verbo, tudo bem? Ou locução verbal também. Como eu falei para você, existe também o período composto. O que é o período composto? O período composto é formado por 2 ou mais orações. E isto é um período composto. E você já sabe que se a gente está falando de orações, a gente está falando de verbos, tudo bem? Sempre vai ser assim. A frase tem a ver com o sentido e a oração tem a ver com o verbo. Então, aqui neste caso, eu preciso analisar este período. Agora, olha só que legal essa estrutura aqui, ó. A professora disse que haverá prova hoje. A primeira coisa que você vai fazer é marcar, encontrar os verbos. Então, eu tenho este verbo aqui e depois eu tenho este verbo aqui. Percebeu que nós temos 2 verbos aqui. Logo, se nós temos 2 verbos, nós temos o quê? 2 orações. Porque lembra que eu falei para você que o número de verbos determinará o número de orações. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Logo, isto aqui é um exemplo de período composto. Por quê? Lembra, o período composto é formado por 2 ou mais orações. Então, este período, lembra? Ele começa aqui, que tem a letra maiúscula, e ele termina aqui. Então, eu tenho apenas um período, ele é chamado de período composto, porque eu tenho 2 orações. Então, dentro deste período aqui, eu tenho 2 orações. Vamos separar as orações só a título de curiosidade, ó. Eu tenho aqui a primeira oração, a professora disse, ela termina aqui, e a segunda oração começa aqui e termina aqui no ponto final. Então, eu tenho um período que é chamado de composto, porque ele tem 2 verbos, ou seja, 2 orações. É interessante você saber o seguinte, que o período composto, ele se divide em período composto por coordenação, período composto por subordinação e período composto por coordenação e subordinação, que é o chamado de período misto. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, mas existe também o período misto. Sabe aquela história de orações coordenadas, orações subordinadas, adverbiais, adjetivas, substantivas? Pois é aqui, ó, que você começa a entender a base dessas
orações, entendendo primeiro o que é frase, o que é oração e o que é período. Isto aqui é a base para você entender a parte sintática das orações e também a parte de análise sintática que envolve o período simples. Vamos avançar um pouco mais? Marcos trabalha, estuda e cuida dos filhos. Nós temos este verbo aqui, nós temos mais um verbo e nós temos mais um verbo. Isto aqui é, portanto, um período, começa aqui na letra maiúscula e termina aqui no ponto, portanto, é um período e esse período é composto. Por quê? Ele apresenta mais de uma oração, ele apresenta mais de um verbo. Então, quando eu tenho duas ou mais orações, significa que nós estamos diante de um período composto. Vamos marcar aqui, só vou colocar V de verbo aqui para ficar visualmente mais fácil para você. Quantas orações nós temos aqui? Isso, nós temos 3 orações e apenas um período, tudo bem? Daqui a pouco a gente vai fazer uma questão de prova para você ver como é que isso pode ser cobrado na sua prova. Antes disso, se você estiver gostando do vídeo, já deixa o seu like. Não esqueça do seu like. Se você ainda não se inscreveu neste canal, por favor, se inscreva-se para você não perder as próximas aulas. Eu vou fazer aulas sobre isso aqui, orações coordenadas, orações subordinadas, mais à frente. Só que primeiro eu preciso ensinar para você a base, a frase, a oração e o período. Então, nós já vimos aqui que no exemplo número 2, nós temos 3 orações e apenas um período. E o nome desse período é composto porque ele tem mais de uma oração. Agora vamos analisar o terceiro exemplo. Espero que você tenha conseguido o emprego. Até este momento, até essas duas frases aqui, nós só analisamos os verbos. Não falamos em locução verbal. Mas neste terceiro exemplo, eu quero mostrar para você que a locução verbal, ela também aparece aqui nessa estrutura. Vamos marcar. Eu tenho o verbo espero, aqui a forma verbal, e nós temos esta locução verbal aqui, tenha conseguido. É uma locução verbal um pouquinho especial, diferente, mas eu não quero falar sobre ela agora. Só para você saber, a título de curiosidade, isso aqui é um tempo composto. Mas vamos lá, a gente já viu aqui que nós temos um verbo deste lado aqui e um outro verbo aqui, eu vou colocar uma locução verbal aqui deste outro lado. O que isto significa? Significa que nós estamos diante de um período só, ele começou aqui na letra maiúscula e terminou aqui no ponto final, então é um período e este período tem o quê? 2 orações. A primeira oração é esta aqui, espero, e a segunda oração é que você tenha conseguido o emprego. De um lado eu tenho apenas um verbo simples, e do outro lado eu tenho uma locução verbal de maneira geral, mas só para você saber, é um tempo composto. Então essa locução verbal, ela vai formar uma oração. Então não esqueça, a gente aprendeu isso anteriormente. A oração é aquele enunciado que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. É por isso que nesta última frase aqui nós temos 2 orações e apenas um período. E este período é chamado de composto. Por quê? O período composto apresenta 2 ou mais orações. Agora vamos fazer o seguinte, vamos treinar isso que aprendemos até aqui. Uma questão do IBFC. Olha só como é que ele faz, como é que ele tenta te confundir em relação a esses conceitos básicos de sintaxe. Analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro, V, ou F, falso, para cada uma das afirmativas. Frase é todo enunciado linguístico capaz de estabelecer um processo de comunicação. Vamos parar aqui, É todo enunciado linguístico, perfeito, capaz de estabelecer um processo de comunicação. Ou seja, é todo enunciado que possui sentido completo. Foi isso que a gente viu. Quando a gente comunica algo e a pessoa entende, significa que houve ali um processo efetivo de comunicação, a pessoa compreendeu o que nós falamos ali naquele momento, houve um sentido completo. Então isto aqui foi o que nós aprendemos. A frase é exatamente isto, ela apresenta um sentido completo, é todo enunciado que apresenta o sentido completo. Então vamos colocar verdadeiro aqui. Número 2, oração
é toda estrutura linguística. A banca vai colocar esse tipo de expressão para você, para tentar te confundir. Enunciado linguístico, estrutura linguística, mas você descarta isso e foca apenas a parte que é importante. Ó. A oração é toda estrutura centrada em um verbo ou uma locução verbal. Foi isso que nós aprendemos? Sim, eu até falei para você que o verbo é a base da oração, que a locução verbal é a base da oração, é o centro da oração. Não existe oração sem verbo. Se a frase tem a ver com o sentido, a oração tem a ver com o verbo ou a locução verbal. É por isso que esta aqui também está correta, é verdadeira. Agora vamos ver o terceiro. Ó. Período é a frase formada por apenas uma oração. Olha só como é que a banca foi sapeca aqui. Por quê? Ela fala que o período é a frase formada por apenas uma oração. Não é apenas uma oração. Nós vimos que o período é aquela estrutura, aquele enunciado formado por duas ou mais orações. Então, se eu tenho duas ou mais orações, não pode ser apenas uma oração. Portanto, isto aqui é falso. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Então, nós vimos que a primeira é verdadeira, a gente já corta essa aqui ficou, só que depois no final aqui a terceira é falsa, então aqui tá errado, aqui tá tudo errado, porque a gente, na verdade, só a última aqui está correta, mas a gente já pode eliminar, e a nossa resposta é a letra D de dado, porque a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, e a terceira apresenta uma informação falsa a respeito do período. Esta é uma das formas que a banca pode explorar este tipo de assunto. E se você gostou dessa aula, deixe o seu like e se inscreva no canal para você não perder as nossas próximas aulas, tudo bem? Um abraço, bons estudos, boa semana para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!